Try to be what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what to expect of me, but under the pressure of walking in your shoes, caught on the undertow, just caught on the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught on the undertow, just caught on the undertow. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that just bothering me? I hold it too tightly, afraid to lose control. Bom dia, nação linda, já estava com saudade de vocês. Tudo bem? Aqui quem fala é o Edson História. Para você que não nos conhece, né, nós somos uma equipe de pessoas que buscam em Yahushua todas as verdades ocultadas, principalmente a nossa ida para Sião, né, que é o mais importante de tudo, de todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração e buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e essas coisas serão acrescentadas. E é isso que nós buscamos no nosso dia a dia, e queremos estar cada vez mais com você, mais presente aqui na nossa Cine Live, né? O canal Último Dias, lançando uma novidade no YouTube, né? Lançando aí a Cine Live para você. Tudo foi montado pelo nosso próprio estúdio. Então não tem direitos autorais, né? Porque tudo foi montado pelo estúdio do canal Último Dias, e isso é muito legal, né? Porque o Fatos e Histórias é o FH Produções, que já é uma realidade também em muitas plataformas do nosso canal. E nós estávamos já falando sobre o governo das sombras, né? Vamos vir com a parte 3, tem muita coisa para se falar aí. Muita jogada dentro desse governo, e o governo é um governo que está vindo com tudo,
já falamos na outra live que a diferença de governo da República para o governo da monarquia é muito grande, porque a República ela é o governo de Terron, ela é o governo das trevas. Lúcifer tentou implantar esse governo do Yin Yang, do conhecimento do bem e do mal, da luz e trevas lá em cima, não foi aceito pelo Criador. Então, Yahweh botou esse governo dentro de uma planta, né, de uma árvore, e expulsou Lúcifer lá de cima. E essa árvore ficou no Jardim do Éden, e só poderia ser destruída com a obediência de alguém. Então, veja bem, Terron, já não vou dizer, né? A primeira oportunidade que ele teve já escapuliu do céu. Depois veio Lúcifer, o primeiro arcanjo do Criador, pecou. E depois os anjos, um terço dos anjos, pecado também. Depois restou apenas os seres humanos. E Adão e Eva também pecam. E agora? Então, a partir do momento que Adão e Eva pecou, aquele governo que Lúcifer ele ofereceu lá em cima, que Yahweh não permitiu da luz e trevas, então Adão e Eva abrem as portas para que toda a sua humanidade, toda a sua posteridade viesse estar na mão desse regime governamental que está aí hoje, que é do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, hoje nós pagamos um preço muito alto, né, por esse pecado de Adão e Eva, e que também, consequentemente, nós também pecamos. A partir daí, o pecado habitou dentro do ser humano, infelizmente. Mas a grande sacada que nós vemos hoje, nação, nós sabemos que existe uma grande influência do poder das trevas, né? Quando você vê, no caso, os protocolos de Sião, como nós estamos linkando o protocolo com a Bíblia, né? E vamos continuar aqui mostrando para vocês mais alguns detalhes de tudo isso, que é muito importante, para você ver como que eles jogam pesado mesmo, né? Eles não dão um braço a torcer de maneira nenhuma. Então isso aí já é algo que nós já estamos analisando há muito tempo, como que eles não permitem que as pessoas elas venham a ter uma visão do que está acontecendo. Então esse aqui é o protocolo de Sião, está na ata 24, né? 34, né? E aí a gente está mostrando para vocês tudo que está no livro em relação também às escrituras, né? Então aqui nós temos um comentário, né, uma resenha tanto da pessoa que editou essa nova edição dos protocolos, como também algumas resenhas de Gustavo Barroso, que vai comentando o que eles percebem na época em que esse governo das trevas já estava se formando, e hoje esse governo ele é chamado de república. Então, olha bem, e um povo que está se fazendo passar pelas 12 tribos de Israel, são chamados por alguns de Illuminati, são chamados por outros de senhores do mundo, elite, bucha, marajá, né, magnatas, veneráveis. Então, os veneráveis que estão aí, eles são realmente uma nata muito impura, querendo ser puro e tornando puro o ser humano impuro, né? Porque Yahushua ele morreu no madeiro para que o ser humano retomasse de novo a sua pureza de espírito, de alma. Então está dizendo aqui, nesse momento aqui, olha que vamos ver aqui todo mundo juntos, né? O que está falando aqui, ó? Desnecessário dizer, porque na social-democracia, por mais que mudem os governos, não se verifica alteração ou benefício significativo para o Estado e a nação. Isso que muda os fantoches, mas não os donos do poder. Tá vendo? Olha aí, ó, você pegou agora a sacada. Né? Desnecessário dizer, porque na social-democracia, é o que está dizendo ali, ó, olha só que coisa interessante. Ó. Na social-democracia, por mais que mude os governos, né, por mais que mude os governos, não se verifica alteração ou benefício significativo para o Estado e a nação. Esse que muda os fantoches, mas não os donos do poder. Quer dizer, aquilo que você pode mudar de presidente da República, você pode mudar de governador, você pode mudar de prefeito, você pode mudar de senador, você pode botar as peças que você quiser no tabuleiro.
Se o jogo é xadrez, ele não vai ser jogado como uma dama, ele vai continuar sendo jogado como xadrez. Ele não vai ser jogado como sinuca, como baralho, como futebol, ele vai ser xadrez. Então não adianta você mudar as peças. Vou tirar a peça preta e branca, vou botar marrom e rosa. Você vai só mudar as peças. Mas a regra para se jogar o xadrez, ela não muda. E a mesma coisa a dama. Vou mudar aqui as peças da dama. Vou botar azul de um lado e vou botar vermelho de outro. Você pode até mudar a cor das peças da dama, mas a maneira de jogar, a regra que foi criada para a dama, ela não muda. Assim vale para o dominó, assim vale para o baralho, assim vale para o futebol, assim vale para o voleibol, e assim vale para todas as plataformas esportivas que existem nesse planeta. Então é a mesma coisa política. Não adianta que vou botar agora, vou tirar o José, vou botar o Antônio. Você pode até mudar, tirar o José e botar o Antônio. Mas a maneira de jogar o jogo político, ela não muda porque foi mudada a peça. É como diz ali, eis que mudaram os fantoches, mas não os donos do poder. Tá vendo? Então isso é para você entender como é que funciona a política. Edson, e esse negócio aí de um ficar aí brigando com o outro, uma hora um tá contra o outro, aí um vai preso, aí o outro é herói. Tudo isso tem que ter a mídia para formar novela na sua imaginação de que está tendo pessoas de mais de um lado, boa do outro. E aí você pega aquela falsa imaginação, nação, de que está havendo uma justiça ou uma injustiça, que um é contra o outro, Então tem que ter muito cuidado, tá? Para poder entender essa base aí. São as duas formas de aquisição de poder adotadas pelo sionismo. Qual as duas formas de poder, nação? Olha aí, olha a direita e a esquerda aí. Revolução socialista, que é a esquerda, que aí vem trazendo comunismo e imperialismo, Então, comunismo e imperialismo, um império e o outro, na verdade, traz o bem comum. Através do comunismo vem aí a parte das pessoas usarem o socialismo, muito povo a favor, mas de uma maneira bem teatral, E o imperialismo é governança mesmo, é domínio, não tem como escapar. Presume-se que esteja o texto se referindo apenas à política sionista. A tradição ocidental, em sua forma pura, sempre seguiu os 3 preceitos morais do direito romano. Tá vendo? Nosso governo é romano, tá, gente? Honesti vivere, que quer dizer viver honestamente. Nemine iadere, não lesar a ninguém. E sum quic tribuere, dá o seu a teu dono. Dá o seu a teu dono. Caraca, hein, gente? Já pensou? 11 entre 10 fanáticos religiosos pregam as benesses messiânicas de seus delírios de salvação. Ou seja, todo o mal que os sionistas nos fizeram será para o nosso bem, a menos que se subentenda apenas o bem da raça eleita, pois na condição de inferiores, certamente não sabemos o que é bom para nós. Assim pensam eles, supomos. Quer dizer, é uma jogada, na verdade é uma manobra, nação? É uma manobra que eles estão criando para poder subverter o povo. As pessoas não têm nem noção, gente, que isso tudo não passa de uma grande manobra para poder, mais uma vez, essa geração, elas nascerem, crescerem e morrerem, como todas as outras gerações aconteceram. E cada vez as pessoas morrendo mais cedo, se não é através da violência, se não é através do trânsito, se não é através de uma bala perdida, se não é através de uma doença, é através do ar que respiramos, da comida que a gente come contaminada. E o povo não fala nada, o povo não entra em secreto, porque o povo nem sabe que Arro está aqui no nosso meio. A igreja evangélica tapia as pessoas com o Espírito Santo, para a pessoa pensar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa fraca da Santíssima Trindade, como eles dizem. Mas mal sabem os evangélicos que esse Espírito Santo, ele é o Espírito de Arro que cuidou todas as coisas.
né? E o pai é Melquisedeque. Melquisedeque, ele é o pai de toda a humanidade. E todos nós fomos criados segundo a imagem de Melquisedeque, que é a parte física de Yahweh, o Espírito, que nós aprendemos a chamar de Espírito Santo no sistema religioso, e através desse Melquisedeque que foi tirado do pai no pecado de Adão e Eva, e ele é dado a Yahushua, o filho, para que ele morra no madeiro. Então, isso tudo são informações muito importantes para nós pegarmos todo esse conceito que nós temos que trazer para vocês. Então aqui está aqui, ó, é a velha sentença maquiavélica, tá vendo ali, ó? É a velha sentença maquiavélica, ou seja, a objetividade dos projetos sionistas está afastada de qualquer honestidade ou a moralidade interessam-lhe apenas. Olha que coisa interessante, né? Você vê que como essas pessoas, como eles são maquiavélicos, né, nação? Apenas os fins, né? Interessam-lhe deixa eu tirar isso daqui que tá agora, não consigo tirar. Tá. Interessam-lhe apenas o fim, né? A obtenção do poder e a subordinação da população mundial. Tá vendo? Apenas o fim, a obtenção do poder e a subordinação da população mundial. Então você sabe por quê que está tendo toda essa confusão hoje no planeta, né? Porque nós estamos sendo subestimados a nos subordinar a eles. Eles já obtiveram o poder. Então, através da sua brincadeira governamental, o povo tem que tomar pancada, o povo tem que tomar cacetada na cabeça, o povo tem mais é que se lascar, como diz João Plenário, da Praça é Nossa, não é verdade? E isso é muito interessante, porque a subordinação é necessário para que Terron ele se estabeleça como verdadeiro criador da humanidade. É muito importante você entender isso. Então, a partir do momento que você tem, hoje, em 2021, decretos em cima de decretos, fecha a loja, abre loja, bota a máscara, tira a máscara, vai para a escola, fecha a escola, manda a criança para estudar, volta a criança a estudar dentro de casa. Então, a partir desse momento que as pessoas elas vão se cansando, se esgotando dessa vida nova que eles deram para a humanidade, porque primeiro eles tiraram o dinheiro. Antigamente, nós tínhamos a liberdade, mas nós não tínhamos a prosperidade. Não é verdade? Hoje, nós não temos a prosperidade e já tiraram a liberdade, né? A prosperidade eles tiraram fácil e agora eles vão nos tirar todo o direito de sermos seres humanos na Terra. Você vai perder a sua autoridade sobre teus filhos, que é uma das jogadas que eles tendem a fazer, né? Você vai perder toda aquela objetividade de cuidar dos teus filhos, de cuidar das tuas crianças. Então, tudo isso estão fazendo já para... sinceramente, nação, hoje, até para você andar na rua, você está sendo chamado a atenção como se fosse criança. Você não reparou que eles estão tratando a gente como se nós fôssemos meras crianças? Bota máscara, tem que botar o álcoolzinho ali, tem que fazer não sei o quê, e não pode entrar dois da mesma família, cuidado para não tocar no produto, né? Parece que essa gana que eles têm de mandar nas pessoas, de ordenar, é tão grande. É como se estivesse irritando não somente a você, mas é como se estivesse irritando o próprio Yahweh. E talvez você pergunte, então se vocês estão irritando o próprio Yahweh, o Criador dos céus e da terra, então por que Yahweh não vem logo e acaba com eles? Lembra que eu falei dos 6.000 anos? 6.000 anos foi estabelecido para Terron. E você vai levar um susto hoje às 8h30 da noite. Pega o teu calendário gregoriano, estou te falando. Você não vai dormir essa noite. Você não vai dormir essa noite, porque essa daí, nação, em nome de Yahushua, que Yahweh nos mantenha com muita força, porque vai vir uma bomba poderosa para você aí sobre o calendário gregoriano, que você nunca ouviu em sala de aula. Talvez você que é professor,
Você que é professor de faculdade, ensino médio, ensino fundamental, e você dá aula de história, dá aula de geografia, dá aula de ciência, de biologia também, que vai contar muito, e você talvez está perguntando, mas Edson, calma aí, pô, o calendário gregoriano anda do nosso lado dia a dia. Né? Nós não fazemos nada no planeta sem um calendário gregoriano, beleza. Porém, contudo, entretanto, pouco importa para eles se você está vivendo o gregoriano ou não está. O importante é que eles têm o segredo do calendário na mão deles. O segredo está com eles. Para que tudo esteja na ordem, você não entenda. Por isso que tem coisas que você nunca vai entender, ela se torna complexa, quando deveria ser muito simples de entender, porque eles têm a chave de vários segredos que fazem com que eles venham a saber de tudo e nós não venhamos saber de nada. Então, é só que Alto está mostrando todas essas falcatruas que estavam debaixo do tapete. Ou seja, aquilo que estava como poeira está subindo e vindo à tona, mostrando que a casa está suja, que é o planeta Terra, e precisa ser limpa. E para que a casa seja limpa, o nosso coração também tem que se limpar. E a sujeira, as mentiras, elas vão sujando cada vez mais o coração das pessoas. Então diz aqui, somos obrigados a concordar em termos que o poder não pode ser dividido liberalmente, sem prejuízo ao país. Entretanto, são os conceitos morais que distinguem o líder absoluto de uma nação, de um mero tirano ou déspota. E como já vimos, não interessa aos sionistas qualquer conceito moral. Olha aí, nação, quem são os sionistas? Os falsos judeus da ONU, que foram para o falso Israel em 1948, assinado por Oswaldo Aranha, um brasileiro, ou pelo menos um europeu se chamado brasileiro, porque na época em que eles vão fazer a saída, o povo brasileiro estava se formando ainda. O Brasil ainda não tinha um povo como tem hoje. Tá? Era mais a questão de colônias. O Brasil era um país colonial até 1948. Então, a colônia tinha colônia alemã, colônia de italiano, colônia de japoneses, colônia de portugueses, fora os pretos que vêm da escravidão e fora os índios que vêm das 3 civilizações dos astecas, maias e incas, na América, do modo geral. Então, não se existia uma humanidade no Brasil. E vou te falar mais, o Brasil que eu estou falando é toda a América do Sul. Tá? Toda a América do Sul era para ser o Brasil. Mas ela foi dividida entre os próprios espanhóis, inclusive o próprio Brasil, que continua sendo da Espanha com a sua segunda língua espanhola, chamada língua portuguesa, porque Portugal não existe, é um porto dentro do estado da Espanha. Se você quiser tirar prova disso, você pode pegar os mapas antigos da própria Europa e você vai ver que vai ter mapa que não existe Portugal como uma nação. É tudo Espanha. É só você voltar atrás um pouquinho, você pode ir na faculdade, tem faculdade que tem todos os mapas, desde o primeiro até o último, então você não vai ter nenhuma dúvida do que nós estamos falando aqui para você, porque se nós não conseguíssemos provar o que nós falamos, não estaríamos falando para você algo tão sério que está ocultado da humanidade. Tá, nação? Então aqui também está dizendo, existiu, se é que ainda não existe, uma sociedade criminosa internacional judaica chamada Zwingli Nigdal, cujo objetivo era a exploração da prostituição e tráfico de entorpecentes. Por que as drogas não acabam? Por que não acaba nada, de tráficos de drogas? Não é porque o povo preto virou bandido. O povo preto não é bandido. O povo preto, nosso povo preto, nós fomos programados para traficar, para ser bandidos e para fazer aquilo que eles não vão fazer, porque eles não podem se sujar os senhores do mundo. Então você pensa, por que não acaba? Por que eles não tiram as armas da mão das pessoas? Por que não acaba? Porque não é uma questão só
de você dizer, mas tem um bandido no morro, tem um traficante, tem um dono da boca de fumo. Não, né? Aquilo ali é realmente um crime organizado. Mas existe algo por detrás muito grande disso que faz com que o nosso povo hebreu venhamos ser vítima de todas essas situações. Claro que eu não posso falar aqui, nação, abertamente certas coisas, porque tem certas coisas que envolvem polícia, envolve a lei, envolve tantas coisas que a gente, ao invés de ajudar, a gente acaba até, né, atrapalhando o nosso trabalho. Mas o que eu posso falar é o que está focado aqui no livro dos protocolos Sábio de Sião, e eu tenho certeza que vocês têm uma mentalidade e um cérebro, e que vocês podem usar o seu cérebro para poder enxergar aquilo que não é visível aos nossos olhos físicos. E não, aqui também está dizendo, não prostituíam apenas mulheres brancas, mas também judias polonesas, as quais prometiam casamento em sua terra natal e, aportando aos países sul-americanos, mostravam-lhes suas verdadeiras sinas, ou seja, essas mulheres que diziam ser judias, elas não são judias, elas mostravam suas garras, elas mostravam a sua verdadeira identidade, mas elas queriam ter relação com os homens para encher esse Israel que está aí hoje, esse Israel que tinha apenas tão pouquíssimos Askenazi, mas como eles, na Bíblia fala que eles seriam, onde eles vão, eles crescem, então eles têm que imitar a Escritura, crescendo a população, mesmo que a população não seja da sua gene, mas eles tiveram que fazer isso e fizeram muito bem feito. Não se trata de campanha antisionista, pois a própria comunidade judaica, em inúmeros livros, reconhece a existência de tal organização, que teve grande atuação na região sudeste brasileira. Algumas peculiaridades relevantes. O termo cafetão, que designa o explorador de prostitutas, teve origem na gíria argentina e está relacionado com um tipo de roupa, ou cafetel, ou caftem, que usam os judeus, nesse caso, os próprios exploradores. Em muitos lugares do sul, do sudeste, uma das gírias para prostituta é justamente polaca, com referência à quantidade de judias polacas que eram ofertadas nos prostíbulos. Esta história, inclusive, são comuns no antigo cancioneiro de sambas e chorinhos brasileiros, especialmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Então você veja que a música daquela época, ela fazia uma alusão a todas essas disparidades que esses JF já faziam em solo brasileiro, corrompendo as músicas da época daqueles anos, né? Tanto que quando chega os anos 80 e 90, o Yin Yang vira, aí as músicas param de contar, né? Param de fazer as letras em favor desses senhores do mundo, e os anos 80 e 90 vem com a letra falando do que eles estão fazendo, mas sem mostrar que são eles. Então, é muito grave quando você ouve uma música dos anos 80 e 90, você não consegue entender a letra, porque ela está muito bem ocultada, e quando você vai ouvir essa música de novo, você diz, caramba, eu dancei tanto essa música, mas eu não consegui entender o que ela queria me comunicar. Então, é muito forte, foi uma forma muito, muito oculta deles começarem a fazer o seu trabalho aqui na Terra, né? Então tem aqui, certamente foi o método empregado contra a Alemanha e a Itália depois da Segunda Guerra Mundial, a fim de dar o exemplo ao nacional socialista e fascistas que porventura insistissem em manifestar sua posição políticas contra os agentes da nova ordem mundial. Sobre isso, olha aí, o próprio protocolo falando da nova ordem mundial, Sobre isto, basta estudar o julgamento de Nuremberg e seus efeitos. Nação, é muito importante que você estude sobre o juramento de Nuremberg. Tá? Que aí, claro, para você que gosta de ler e quer saber mais dessa poeira, né? Porque no julgamento de Nuremberg, ali você vai perceber por que você está pobre. Ali você vai perceber por que o Brasil não anda para o povo de arro, para o povo pobre, o povo sofrido que somos nós. Você vai entender por que toda vez que você vai tentar abrir um negócio, é uma burocracia. Gente, burocracia não existe para os empresários poderosos.
A burocracia ela não foi feita para atrapalhar os senhores do mundo. A burocracia foi feita para eu e você, caso nós venhamos ter um cérebro brilhante e entrar de cabeça na economia social, nós não viéssemos a ser para eles um problema. Então eles criaram a burocracia. Para que serve a burocracia? Para não permitir que pessoas que não sejam do grupo deles venham a abrir um negócio e enriquecer. Ou venha descobrir as várias maneiras de você fazer uma aplicação financeira. Porque se você pensa que você sabe sobre aplicação financeira, estou falando com você que fez faculdade, estou falando com você nesse momento que fez faculdade, você que diz que é economista, que você agora é contador, você não conhece nem a terça parte do que a economia verdadeira ela tenta gritar. Existem financiamentos, existem aplicações que na rentabilidade do povo ela nunca vai aparecer porque ela não se aplica ao bolso do povo. Primeiro que o pobre não pode ter dinheiro em casa que ultrapasse um certo valor. Se você tiver, por exemplo, 10 mil na tua casa, ou 15 mil, você tem que você tem que responder por aquele 15 mil, mesmo que seja lícito, mesmo que você tenha ganhado aquele dinheiro. Edson, eu tenho 50 mil na minha casa, não deixa ninguém saber. Porque ter muito dinheiro no Brasil é crime. Você está pensando o quê? Você está pensando que eles jogam para perder? Ter muito dinheiro no Brasil é crime, nação. Isso é, nação, o processo de globalização, que a globalização é a nova ordem mundial mesmo, que eles já estão implementando no quinto império que será o Brasil. Então o processo de globalização é o meio pelo qual, nação, os próprios JF da ONU pretendem derrubar todas as fronteiras, sejam territoriais, sejam étnicas ou de qualquer outra espécie. Porque o primeiro passo é a criação de blocos internacionais, isso já estão fazendo, sobre a ideia de uma economia, como ocorre com a NAFTA, com a União Europeia, com o Mercosul. A submissão de todos os povos a um único governo já é um projeto antigo, cujo esboço se concretiza através da intromissão da ONU e dos Estados Unidos da América na soberania de todos os países contrários à nova ordem mundial. E tem a denúncia desses malignos desejos de seus do mundo, que já ocorre de longa data. O que ela é? Ela é exemplificada na epístola de um documento da Igreja Católica chamado Motu Proprio. Esse Motu Proprio é do Papa Bento XV, e nós chegamos a alcançar o Papa Bento XV, e nessa Motu Proprio ela diz assim, olha o que ela diz: eis que amadurece a ideia de que todos os piores fautores de desordem ardentemente se devotam e da qual esperam a realização, o advento de uma república universal, baseada nos princípios da igualdade absoluta dos homens e na comunhão dos bens, do qual seja banida qualquer distinção de nacionalidades e que não reconheça nem a autoridade do pai sobre os filhos, nem o do poder público sobre os cidadãos, nem o de Deus sobre a sociedade humana. Postas em prática, tais teorias devem desencadear um regime de inaudito terror. Olha o que eles estão preparando para a humanidade. Eles primeiro estão tirando a tua autoridade sobre teus filhos, né? É o primeiro passo que eles estão fazendo. Mas eles têm algo a mais ainda em cima disso. Eles querem tirar a autoridade do próprio Criador sobre vocês, sobre mim, sobre nosso povo, sobre nosso povão. Eles não querem mais que nós venhamos a buscar o Criador. E você sabia que buscar o Criador vai ser proibido? Você ficar de joelho, você fechar os olhos para rezar, para orar, da maneira que tu aprendeu
na religião, porque a besta ela vai ser contra toda a religião. Porque a religião, para a besta, você tem que entender, aí você vai entender muito lendo o livro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9. O problema da religião, você diz assim, pô, Edson, mas vem cá, a religião não é uma coisa ruim? É, mas ela também tem um yin-yang, que é um problema para os senhores do mundo. Porque, vem cá, vamos lá, querendo ou não, a religião que não é do Criador, mas ela pode fazer com que as pessoas venham achar o Criador. E eu vou te dar um exemplo. Nós não estávamos dentro da religião um dia, e hoje nós estamos aonde? Com Yahushua e com Yahweh. Mas nós estivemos dentro da religião, querendo ou não, a religião não consegue fugir dessa maldição deles mesmos. Que é muitas vezes querer fazer o povo ser muito materialista, mas o povo acaba com a Bíblia dentro daquela religião, tendo o desejo de buscar o próprio Criador. E esse desejo de buscar o próprio Criador fez com que nós hoje estivéssemos aqui, não é verdade, nação? Buscando o nosso Pai eterno. Então isso é muito importante você entender, que por isso que quando a besta vier, ela vai ser contra todas as religiões, ela não vai aceitar as religiões. Gente, a própria Revolução Francesa, que iniciou a era democrática ou liberal, ela teve uma essência profundamente eivada pelos princípios judaicos. A Revolução Francesa foi o JF da ONU se apoderando de tudo que você imaginar de poder econômico, de poder comercial, de poder industrial. E aí vai entrar uma questão bem séria, né, gente? Aonde é falado ali, ó, o princípio da igualdade absoluta confronta frontalmente tudo quanto seja natural. Isto porque a natureza é hierarquizada, estabelece o progresso e a sobrevivência dos mais aptos, dos mais persistentes, dos mais fortes, e o fracasso de tudo quanto seja débil numa contínua autodepuração, que é a chave de sua perfeição. Já vou explicar isso aqui para você agora. O que seria uma pessoa débil para eles? Olha bem, nação. Por que a maçonaria, quando uma pessoa é convidada para a maçonaria, ou uma pessoa que já é maçom, ela analisa quem ela vai convidar? Ela procura saber se aquela pessoa ela sabe sobreviver sozinha, se ela é persistente, se ela é forte, ou se ela é fracassada e uma débil. Todas as pessoas que são fracassadas é aquela pessoa que ela se sujeitou a ganhar aquele salário mínimo e agradecer ao governo. Tá? Mas ela vive choramingando, vive reclamando, não tem nada na vida, tudo para ela de péssima qualidade, tudo para ela é de terrível qualidade, né? Tudo que ela vai buscar, tudo que ela quer para a vida dela, ela não consegue ter, como ela ter um melhor carro, uma melhor casa, como ela botar o filho na melhor escola, né? Como ela não consegue entender por que ela junta tanto dinheiro na poupança e aquele dinheiro não cresce. Ela não consegue entender esse detalhe. E os vizinhos e outras pessoas se deram muito bem nas suas aplicações, que eles nem falam o nome para ela de qual aplicação que seja. Por quê? Porque a ideia do governo é enfraquecer as pessoas, tornar elas débil. E esse débil, se você quer saber mais, ele quer dizer débil mental mesmo. A pessoa tem que ter uma debilidade mental para pensar. Ela vai dizer assim, eu não quero mexer nisso. Isso aí, deixa para lá, meu negócio é meu cantinho aqui, eu nem quero me envolver nisso, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Então a pessoa tem que ser débil, ela não pode ter vontade, desejo de saber que existe um poder que ela poderia tomar posse se ela conhecesse o processo do caminho. Mas ela não sabe. Então ela se torna débil. Débil é aquela pessoa que ela é fraca, mas ela não sabe que ela pode ser forte. Imagina quando Yahushua disse, diga ao fraco eu sou forte, não foi à toa, é verdade? Quando ele diz também que nos ensinou a orar no secreto, porque vai ser proibido buscar o Criador, vai ser proibido buscar a pessoa do nosso Pai eterno, e não importa qual que nome que seja, até os nomes falsos vai ser proibido. Mas por que eles vão fazer isso? Porque o Terron já está na finaleira, já está às portas, 6.000 anos já está acabando. E Terron está desesperado.
Ele está desesperado. Quem lê o livro lá da descida do Yahushua no inferno, você vê como que ali a outra parte dele, que é o inferno, está no desespero violento. Pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo que resta, ele tem uma cota de pessoas para fazer lá subordinar a ele. Gente, isso quer dizer o seguinte: nesse jogo do tabuleiro, Terron pode ser o Deus de toda a humanidade se nos 6.000 anos ele conseguir subjugar e fazer com que todas as pessoas sejam arrastadas, gritando aos berros a possibilidade de Terron ser o Deus de todo o universo. Primeiro, não vai ser possível, claro, nós já sabemos, porque o Lúcifer, quando vier como uma besta, ele vai ser aclamado como rei também, vai ser adorado, mas o número de pessoas ainda vão estar buscando o verdadeiro Criador. Essa é a boa notícia que eu tenho para dar para você. E quando nós entramos aqui, por exemplo, na Bíblia do Almeida, né, a Bíblia do Almeida é uma Bíblia nossa, olha aí, ó, a Bíblia do Almeida, ali em Isaías, né, nós até lemos já algumas coisas, estamos lendo devagarzinho também Isaías, acompanhando os protocolos, né, nação? Então, aqui no verso 3, Yahushua está dizendo, Yahu diz assim, ó, olha o que ele diz, ó, até os animais, né, o boi e o jumento conhece e ama o dono que cuida deles. Mas o meu povo, Israel, não me conhece nem me ama, pois mais que eu faça, eles não se importam comigo. Né? Olha só. Gente, que coisa séria, né? Você viu que seria dar? Que coisa séria é isso? Que povo cheio, carregado de pecado. A culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com o peso. E isso é de família. São igualzinhos aos pais. São ruins de nascimento e vivem para a maldade. Viraram as costas para o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Escolheram viver sem a minha ajuda. E é o que está acontecendo hoje na América. É o que está acontecendo hoje debaixo dos nossos olhos. Nação, acredite você ou não, isso está acontecendo agora. As pessoas perderam a noção, de uma vez por todas, de quem é o Criador. As pessoas não sabem quem é o Criador de verdade. Porque o cristianismo, o judaísmo e as religiões deram para nós um Jesus. E esse Jesus, ele entrou na Bíblia do Almeida como um acréscimo para que as pessoas esquecessem de uma vez por todas o nosso amabilíssimo Criador e o nosso Salvador, e Melquisedeque, rei de Salém. Você vê que Melquisedeque, ele é tão ocultado que na Bíblia fala pouco dele. Você pega os apócrifos, está cheio de apócrifos falando de Melquisedeque. Nas Escrituras, ele é literalmente ocultado. Para você não saber de que se trata Melquisedeque. Para que você pense que Melquisedeque é mais uma pessoa normal de carne e osso. Mas à medida em que Yahu vai nos dando condições da gente driblar essa nata desses senhores do mundo, esse JF da ONU, Yahu vai mostrar muitas coisas através do seu povo fraco e pobre, que ele vai fortalecer e enriquecer nos últimos dias. Vou dizer mais uma coisa para você. Nos últimos dias, antes do terremoto, Yahu precisará levantar muitos José de Arimateia. Ele terá que prosperar o teu povo, nem que seja uma pouca parte. Porque enquanto não terminar os 6.000 anos, não adianta as pessoas querer lutar contra os poderosos apenas com a força dos seus braços. Porque a inteligência, a sabedoria, ela precisa de recurso. E Yahu vai dar recurso para o seu povo. E o seu povo que ele vai escolher vai surpreender os maçons, a sociedade secreta, a sociedade do vril, as sociedades religiosas
E muitas pessoas quererão parar essas pessoas que Yahweh vai levantar nos últimos dias e não vão conseguir. Porque na frente dessas pessoas estará Yahweh. E atrás dessas pessoas uma grande retaguarda do poder dele, como aconteceu no Egito. Mas isso será apenas para as pessoas que não são traidoras, que não são falsas, pessoas que não são desrespeitadas, pessoas que respeitam o Criador, respeitam Yahweh, que têm sede de justiça, que têm sede de ver Yahweh agir nessa vida temporal ainda. E essa sede, ela não pode jamais acabar. Nunca se desanime caso o sistema estiver fazendo com que você venha ficar triste pelas coisas que você está vendo acontecer no dia a dia. Nação, não se entristeça por ninguém. Pode o seu bairro todo se levantar contra você. Sua família toda, pode o mundo todo tentar entristecer o seu coração. Mesmo assim, continue de cabeça erguida. Porque vale mais uma pessoa de cabeça erguida, que confia naquele que a empodera, do que um exército de pessoas metido a valentes e fortes, mas cujo seu Deus já foi vencido no madeiro, e que lhe resta tanto pouco tempo, que não vale a gente trocar aborrecimento daquilo que durará tão pouco por uma eternidade tão poderosa. Que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe o seu espírito de esperança e a sua alma também. Que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto. E até que venhamos a estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Tenha um bom almoço. Um abraço a todos os moderadores que estão aqui. Um abraço a todos vocês que estão de longe, nos 4 cantos da terra. Pessoal da África, Europa, Ásia, América e Yahweh com vocês. Estamos juntos e vamos para cima. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Have you ever loved someone that you're giving on for? Not expression, no, literally giving on for. And when they know your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who try to harm her. But what happens when karma turns right around and bite you, and everything you stand for turns on you despite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, that's gotta go catch a plane. A violência é tão fascinante e nossa vida só tão Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wish shall fall, and a fall upon us all.
voyage, voyage. Plus loin que l'envie le jour. Voyage. Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Canal Últimos Dias. Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em